Não estás sozinho, é o título da mensagem. Não estás sozinho. Irmãos, a solidão é algo que hoje em dia está a atingir diferentes áreas da sociedade. A solidão está hoje a provocar muitas consequências graves, tristes, lamentáveis. E, inclusive, muitas das causas do suicídio, muitas das causas que levam as pessoas a se suicidarem, é o estado de solidão. Sentir-se sozinhas, sentir-se que estão sós. Esse estado leva as pessoas a entrar em depressão, leva as pessoas a entrar numa ansiedade, numa angústia, num estado tão de escuridão, tão deprimente, que leva as pessoas a se suicidarem, a viver presos, cativos e a morte. Eu estive a pesquisar um pouco sobre o que dizia o dicionário sobre estas duas palavras, solidão e só. Irmão, solidão, o dicionário de língua portuguesa define como estado do que está só. Lugar despovoado, lugar deshabitado, lugar desocupado. Irmãos, eu estive a refletir nesta palavra de ocupar e desocupar, que seria o antônimo. Irmãos, quando esta palavra ocupar tem dois significados. Eu estou ocupado porque estou a fazer qualquer coisa, mas também um espaço está ocupado pelas pessoas, pelos elementos que estão dentro desse espaço. Então, quando o indivíduo está desocupado, é porque não está a fazer nada e porque não tem nada dentro de si. Então, a solidão, ela contamina o nosso fazer e também contamina o nosso interior no sentido de sentir-nos vazios. Um vazio interior muito profundo. E a palavra só, é engraçado que no dicionário define a palavra só como aquele que não tem família. É uma definição forte para só, aquele que não tem família, aquele que vive sem companhia. Irmãos, Deus fala de muitas formas comigo, e quando Ele quer colocar uma mensagem no meu coração, Ele vai colocando como aos poucos, como um puzzle. Ele vai dando pecinhas, e eu logo com o Espírito Santo vamos encaixando todas essas pecinhas. E esta mensagem eu falava com minha esposa, de que não estamos sozinhos. Aconteceu dias atrás, quando estávamos a levar para a cama a nossa filha Sara, e ela estava um pouco com receio, não? Ela dizia: eu tenho medo, eu vou ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha no quarto, eu não quero ficar. E ela repetia isso: eu não quero ficar sozinha. Minha esposa orava com ela, eu estava já na cama, e ela logo me chamou: pai, ora por mim, eu tenho medo de estar aqui sozinha. Então eu fui lá ter com ela e disse: não, minha filha, papai, mamãe, estamos cá por perto, Jesus está aqui, tu sabes que Jesus está aqui. Eu: sim, mas eu me sinto sozinha. E só repetia isso. Logo fui para a cama, e durante toda a noite Deus falou comigo sobre esta mensagem que eu vou partilhar hoje cá com vocês, de não estamos sozinhos. Ou seja, podemos estar acompanhados, mas ao mesmo tempo ter um estado de solidão no nosso interior. Também aqueles que viram agora uma criança aqui, a Gabriela, que estava um pouco a chorar, estava um pouco triste. E a tristeza dela é porque os pais que estão a participar do encontro, estão lá o irmão Alexander e a irmã Rita, e por primeira vez ela, Gabriela, ficou separada dos pais. E apesar de estar em companhia, apesar de estar com uma boa família, apesar de estar numa igreja, ela se sentia sozinha. E isso produz algum choro. Então, irmãos, há diferentes estados de solidão. Há um estado de solidão psicológica, que é esse estado de solidão que é na nossa mente. Eu posso estar acompanhado, eu posso ter família, eu posso ter inclusive o meu cônjuge, mas sentir-me sozinho.
Mas também há um estado de solidão no qual eu estou perdido, eu me sinto vazio, eu sinto que o meu interior está desocupado, está desabitado, eu não tenho nada. Então, irmãos, o salmista, vamos abrir a palavra no Salmo 88, faz favor. Neste Salmo 88, o salmista expressa, ele exprime essa sensação de solidão que estava no seu interior. Salmo 88. E diz assim a palavra do Senhor. Amém? Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo de dia e de noite, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem à cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como um cadáver que jace no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos, disse o salmista. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. ¿Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? ¿Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? ¿Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas? E os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Porque, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e andado perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. E ele acaba dizendo: as trevas são a minha única companhia. Irmãos, será que alguma vez nos temos sentido assim como o salmista está a expressar agora? Será que alguma vez nos temos sentido que estamos tão sós, que só olhamos escuridão na nossa volta? Que achamos que somente estamos em meio de trevas? Achamos que só as dificuldades, os problemas são a nossa companhia? Alguma vez te sentiste que és um esquecido? Que te esqueceram os teus amigos, familiares? Irmãos, e muitas vezes nós, no nosso dia a dia, falamos com pessoas, sorrimos com pessoas, nos alegramos, estamos em comunhão com a família, mas dentro do nosso interior ainda há um estado de solidão muito profundo. Ainda há um estado de trevas, de essas profundezas, como se estivéssemos dentro de uma cova. Irmãos, e esta manhã, o meu desejo, o que eu pedi a Deus, é que a sua palavra nos revele de que não estamos sozinhos. De que não estamos sozinhos. Por quê? Porque Jesus está conosco. Jesus está contigo. E esta manhã que estás aqui hoje, se calhar em algum momento tenhas sentido isso, ou estás a passar uma circunstância agora, de um estado de solidão, Deus está a falar para ti hoje: não estás sozinho. Se calhar a tua alma agora, como uma criança, está a chorar. Está a chorar, está a chorar, está a chorar. E tem receio, e tem medo, e tem ansiedade, porque acha que está sozinho. Porque achas que está sozinha, mas não. Hoje Deus quer dizer para a tua vida que não estás sozinho. Que eu, Deus,
estou contigo. Amém? Irmãos, e vamos começar a falar da onipresença de Deus. A onipresença é um dos atributos, das características de Deus. A palavra diz que Deus é omnisciente. Ele sabe todas as coisas de todos. Ele é omnipotente, é o mais poderoso de todo. E Ele é omnipresente. E sabem o que é omnipresente? Omnipresente é a capacidade de Deus Pai de estar presente em todas partes, em todos os lugares e em todos os corações dos seus filhos. Ele está em mim, mas também está em ti. Está agora aqui nesta manhã, mas também está lá no encontro. Também lá está em São Tomé. Também está em todas as nações. Deus é omnipresente. E há um salmo, vamos abrir outro salmo, vamos estar no Salmo 88, vamos agora para o Salmo 139. Um bocadinho para frente. Salmo 139. Que descreve esta omnipresença de Deus. E vamos ler do verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto e quando... Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Está a falar da omnisciência de Deus, que Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Verso 5. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e tão elevado que não o posso atingir. E no verso 7 começa a falar da omnipresença de Deus. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Irmãos, Deus está contigo. O Salmo 88 que estava a falar que estava nas trevas, na cova, nas profundezas, que estava na escuridão. Aqui o salmista agora está a dizer: mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Irmãos, se alguma vez tem passaste por circunstâncias de trevas, por circunstâncias difíceis, por circunstâncias onde não sabes a quem pedir ajuda, onde te sentes sozinho, mesmo nessa circunstância, Deus tem estado contigo. Irmãos, Deus sempre está conosco. Como diz aqui, os teus olhos viram o meu embrião. Quando estava no ventre da tua mãe, inclusive ali, não estava sozinho. Ele estava contigo. Ele tem estado contigo. Ele está contigo e Ele estará contigo. E nunca estaremos sozinhos. Jamais estaremos sozinhos. Então, irmãos, de que adianta estar em esse estado de solidão? Por que dar uma opção ou uma chance ao inimigo colocar na nossa mente: está só, todos já te esqueceram, tu não importas para ninguém? Irmãos, muitas vezes eu sofri isso na minha adolescência, na juventude. Sofri muito.
Apesar de ter, eu sempre falo da minha mãe, apesar de ter uma mãe que me mimava, me cuidava, me dava tudo e tudo, mas eu me sentia sozinho. Por quê? Porque se calhar não estava com a pessoa que eu queria estar. Se calhar eu não estava rodeado das pessoas que eu queria estar. Mas irmãos, ali é quando tiramos o lugar a Deus. Porque Ele tem estado contigo, Ele está contigo. Assim que irmãos, omnipresença de Deus. Deus está conosco em todo lugar e em todo momento. Amém? Irmãos, uma das consequências da solidão, uma das consequências de sentir-nos sozinhos, é que nos faz voltar constantemente ao passado. Eu quero aqui explicar este ponto. Ou seja, quando chega um ponto, um momento na nossa vida, no qual nós estamos sozinhos, nos refugiamos no passado. Por quê? Porque há um raciocínio que acontece na nossa mente que é muito natural de acontecer. Que quer dizer, eu estou a avançar, mas num momento ou outro, eu fiquei sozinho, sou perdido, sem rumo. Então começo a olhar para trás. Começo a ver onde é que eu estava acompanhado. O que é que eu fazia antes para sentir-me bem acompanhado. Então volto lá para trás. Faço um retrocesso na minha vida. E me refugio no passado. Com uma intenção. Com um propósito de voltar a sentir-me acompanhado. De voltar alimentar esse vazio que eu estou a viver neste presente com as práticas e costumes do passado. E irmãos, isso é um erro. Como eu preguei aqui há pouco, nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória, nunca para trás. O Paulo diz, esquecendo o que já passou, olho para a frente, continuo para o alvo. Então, nunca para trás. O passado já foi esquecido, o passado já foi vencido, o passado já foi perdoado. O presente é Jesus e o futuro está nas mãos de Deus. Então, irmãos, uma destas sensações da solidão é voltar para o passado. E vamos ver um exemplo claro disso que a Bíblia nos fala em João 21. A sensação de estar sozinhos nos faz voltar ao nosso passado. E vamos ver um exemplo em João 21, que é o caso de Pedro. O discípulo e apóstolo Pedro, ele passou um estado de solidão. Um momento muito difícil na vida dele. E hoje esse momento, essa experiência que Pedro passou vai ensinar para nós, amém? João 21, vamos ler a partir do verso 1. Irmãos, o contexto desta palavra é que depois de Jesus ter passado esse processo de morte, ele entregou a sua vida, ele foi crucificado. Pedro olhou tudo isso. Os olhos de Pedro, o discípulo de Jesus, viram como o seu mestre, o seu amigo, aquele que tinha comportado, tinha sido um pai para Pedro. Aquele que Pedro viu fazer milagres. Aquele que Pedro se sentia feliz com a companhia de Jesus. Esse mesmo Pedro viu como o seu mestre foi morto. Inclusive ele não fez nada. Ele inclusive até negou ser um dos discípulos de Jesus. Negou ter conhecido Jesus por medo. Isso aumentou ainda mais este estado de solidão. Por quê? Porque depois da morte de Jesus, os discípulos tinham medo. Medo de ser perseguidos, medo de ser presos e levados para a morte. E eles se refugiaram no passado. Esse estado de solidão interna que Pedro estava a viver fez que ele voltasse aos costumes, às suas práticas passadas. E vamos ler. João 21 diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem no mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Olha, Pedro não estava só, ele estava com outros discípulos, amigos dele, mas o interior de Pedro havia um estado de solidão. Por quê? Porque o seu mestre, o seu amigo, o seu pai, tinha morto. Verso 3. Vou pescar.
Disse-lhe Simão Pedro: oh, vou pescar. Que era Pedro? Antes de começar a andar com Jesus, antes de Jesus chamar para ele e dizer: sígame. Que era? Era um pescador. Ele estava pescando. Quando Jesus foi ter um encontro com ele e chamar: sígame, Pedro estava pescando. Ele disse: pronto, o mestre morreu, Jesus morreu, vou pescar. É o único que eu sei fazer. Apesar de ter passado anos com Jesus e Jesus ter dito para Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Apesar de Pedro ter recebido mensagem direta, palavra direta de Jesus, ele disse: vou pescar. Ele se refugiou no passado. E eles disseram: nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Jesus, ressuscitado, estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Os discípulos estavam na barca, viram algum homem lá na praia, mas era Jesus, aquele que tinha morto, mas que ressuscitou. Se estava a aparecer novamente os discípulos. Mas eles não reconheceram. No verso 5, Jesus les perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Mais uma vez, este milagre aconteceu da mesma forma em como Jesus tinha chamado a Pedro. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham a comer. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Ou seja, eles estavam como surpresos. Não tinham a sua dia a perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Irmãos, Pedro estava solidão, Pedro estava sozinho. Apesar de ter seus amigos lá, ele não se importou, tirou a roupa, estava nu no barco. Ele não se importou. Ele estava a tentar expressar esse estado de solidão, com desespero, esse estado de desânimo que ele estava a viver. Mas quando ele viu que um homem na praia deu a ordem para lançar a rede e apanharam esses peixes, essa quantidade milagrosa, ele correu novamente a Jesus. Ele encontrou novamente o seu amigo, o seu mestre, a companhia que ele queria. Então, irmãos, o estado de solidão nos faz voltar para trás. E aqui Deus que quer falar para ti é: se estás a passar uma circunstância difícil, se estás a achar que as tuas companhias são trevas, são escuridão, são dúvidas, são ansiedades, não olhes para trás. Corre em direção minha, porque eu estou na tua frente. Jesus não está atrás de nós, Ele está à nossa frente, nós corremos em frente dele. Jesus teve que fazer tudo igualzinho para Pedro e os seus discípulos perceber que Ele era o Senhor. No momento da forma como Ele partiu o pão para os seus discípulos, a forma como Ele falava com os seus discípulos, é a forma como Deus quer manifestar-se hoje. Se calhar, precisa dos mesmos milagres que no passado, mas isso não significa que estejas a viver as mesmas costumes do passado. Estão a perceber? Pedro recebeu o mesmo milagre, peixes. Aí tem a quantidade. João foi lá com todos os peixinhos e que escreveu no Evangelho. Mas
o mesmo milagre, mas Deus quer fazer. Se calhar precisa dos mesmos milagres que aconteceram anos atrás. Se calhar precisa do mesmo amor, da mesma misericórdia, da revelação da vitória de Jesus Cristo na cruz. Mas não pratiques, não voltes às tuas costumes passadas. Corre hacia Ele, corre em direção de Jesus, corre para frente, porque Ele está. Se calhar estás em meio do mar, se calhar estás a sentir como as profundezas do oceano, do mar estão à volta de ti, em um naufrágio. Corre em direção da praia, porque ali está o teu amigo, o teu mestre, o teu pai a esperar por ti. E não está sozinho, está com peixinhos, está com pão, está com amor, com misericórdia, com glória, com poder, com tudo o que precisas. Para que saibas que não estás sozinho. Amém? Amém, irmãos. Como podemos vencer a solidão? Como vencer a solidão? Irmãos, não vamos vencer a solidão com as nossas próprias forças. A palavra de Deus nos mostra como vencer esse estado de solidão. E o primeiro ponto, tomando posse da vitória que Jesus já teve perante a solidão. Irmãos, a obra redentora de Jesus se aplica em diferentes formas, diferentes momentos e áreas da nossa vida, mas na solidão também. Jesus teve vitória perante esse estado de solidão. Por quê? Porque Jesus também sofreu estar sozinho. Jesus também sofreu essa sensação de ser esquecido. Quando ele foi lá, foi julgado, foi preso, ninguém estava com ele, fisicamente. Todas as multidões que estavam sempre com ele, ele estava ali sozinho. Os seus amigos tinham sido tirados dele. Irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus 27, como está ali escrito, Mateus 27, que fala um momento específico no qual Jesus sofreu esse abandono, essa solidão. Mateus 27, versos 45 e 46. O contexto dessa palavra, Jesus já estava na cruz. Jesus já estava na cruz. Ele já tinha sofrido como os cravos traspassaram as suas mãos, os seus pés. Ele já estava cravado na cruz do Calvário. E aconteceu o seguinte. Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra. Que é o que ocasiona a solidão? Trevas. Lembram o Salmo 88? Trevas. Ou seja, quando estamos num estado de solidão, é porque há trevas na nossa volta. E aqui a palavra diz: e houve trevas sobre toda a terra. Aqui não havia trevas sobre Jesus, sobre toda a terra havia trevas. Por quê? Porque o Filho de Deus estava cravado na cruz. Do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Jesus clamou em alta voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Sabem o que significa isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus clamou ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Era a primeira vez na vida de Jesus que ele tinha experimentado o abandono de Deus. Mas sabem por quê? Porque ele se sentiu assim? Porque ele ali na cruz estava a carregar os meus pecados e os teus pecados. E a palavra diz que o pecado nos afasta da glória de Deus, nos afasta da presença do Pai. Então ele sofreu esse abandono. Por primeira vez ele sofreu essa sensação de solidão, longe do seu Pai, por causa dos nossos pecados. Por primeira vez ele experimentou as consequências do pecado na humanidade.
estar longe do Pai. Estar longe do Pai. Ele falava: eu falo aquilo que escuto meu Pai falar, eu faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Nesse momento ali na cruz, quando ele tinha sido obediente e está lá em cima, ele experimentou a sua alma, a sua mente, as suas emoções, o seu corpo. Ele experimentou como a sua alma se sentia sozinha e chorava e clamava ao Pai: porque me abandonaste. Então, irmãos, já Jesus sofreu. Para quê? Para que tu jamais agora te sintas sozinho, porque o teu pecado, esse pecado foi cravado lá na cruz. Ele suportou esse pecado, ele suportou esse abandono, para que hoje já não te sentas sozinho, para que não sentas que foste abandonado, para que não sentas que foste esquecido. Ele sofreu isso, ele suportou isso, para que hoje tenha a revelação de que não está sozinho. Amém? Amém? Então, irmãos, o primeiro ponto para vencer a solidão é ter revelação de que a obra redentora de Jesus, a obra de libertação de Jesus, produz em nós companhia inimaginável, incondicional da sua presença. Amém? Declarando o nosso amor a Jesus. Como podemos vencer este estado de solidão? Declarando o nosso amor a Jesus. Irmãos, quando nós amamos a alguém, estabelecemos uma aliança com essa pessoa, não é? Quando nós sentimos amor por alguém, pelo nosso cônjuge, por exemplo, quando eu amo a minha esposa, quando eu dou amor a minha esposa, eu também recebo amor. Então, muitas vezes nos enfocamos no amor que Deus tem para nós. Ou seja, Deus te ama, sim, amém, Deus nos ama, aleluia. Esse amor nos ajuda, esse amor nos conforta, esse amor é como essa força que nos faz viver dia a dia, com misericórdia, com graça. Mas também é muito importante a outra direção, nós amar a Ele. Nós dizer a Jesus quanto o amamos. Por quê? Irmãos, quando há muitos casos, se vocês podem pesquisar na net, vários testemunhos, fatos reais, de pessoas que têm sofrido um naufrágio lá no mar, no oceano, ou que têm ficado presos de guerra, que tenham sido levados para a prisão em guerras assim, fortes, difíceis, ou um naufrágio. E essas pessoas, logo deles ter permanecido todo esse tempo em solidão, à distância, eles dizem que a fonte que os manteve vivos, o fator que os ajudou a eles a permanecer vivos e com a esperança, é o amor que eles sentiam pelas pessoas que estavam à sua espera. Estão a perceber? Ou seja, muitos soldados, muitos náufragos, eles têm dito que o amor que eles sentiam pelos seus filhos, o amor que eles sentiam pela sua esposa, os fez a eles manter-se acompanhados, não sentir-se sozinhos, não sentir-se abandonados, porque sabiam que havia alguém que os amava, mas que eles tinham amor para essa pessoa, e que esse amor que queriam dar a essa pessoa tinha que estar vivos. Eles tinham que manter-se vivos, cheios de esperança, cheios de força. ¿Para quê? Para que o encontro com essas pessoas, eles poderiam dar esse amor. Então, irmãos, quando nós declaramos amor, a sensação de solidão desaparece, porque nós amamos alguém. As trevas chegam à nossa vida e o primeiro que as trevas querem tirar é essa sensação de amor. Podem até amar-te, mas se tu não amas, estás morto por dentro. Podes receber muito amor, podes estar a ouvir sempre, Deus te ama, mas se tu não amas, no teu interior não há amor. O relacionamento de amor em duas direções. Então, irmãos, para vencer esse estado de solidão interna, para vencer esse estado, temos que amar, declarar o nosso amor a Deus. E vamos ler isso num exemplo em João 21. Vamos voltar a João 21,
e continuar a história de Pedro. Esse Pedro que tinha voltado a pescar, que correu para a praia em direção do mestre. Esse estado de solidão interna que Pedro estava a viver, Jesus queria restaurar esse estado de solidão externa. Jesus queria que Pedro encontrasse a forma de viver sem ele, sem a presença de Jesus, porque Jesus, como ele disse na palavra, ele voltaria ao Pai. Então, Jesus fala para Pedro, em João 21, o seguinte, João 21, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus, João 21, 15. Depois de comerem, lembram? Jesus tinha colocado peixinhos, pão. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ou seja, Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Porque Pedro sabia que Jesus amava a ele. Mas Jesus falou para Pedro: tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, Pedro declarou amor ali por Jesus. Pedro disse: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Dessa forma, o vínculo de amor que Pedro estava a estabelecer com Jesus, dessa forma Pedro jamais voltaria a sentir-se sozinho. Lembre que nesta altura o Espírito Santo ainda não estava sobre eles. O Espírito Santo aconteceria depois. Então o Espírito Santo ainda não tinha essa revelação de que a presença de Deus estava com eles. Então é o amor, o vínculo do amor, o sentimento de amor que vence todo estado de trevas que a pessoa possa estar a sentir por causa da solidão. Então, irmãos, se há circunstâncias nas nossas vidas que há trevas, que estamos rodeados de trevas, que estamos nas profundezas, declare amor a Jesus. Não fique só à espera de ouvir a voz de Jesus dizer: eu te amo. Sim, isso é muito bom, mas declare o teu amor a Ele também. Fala: Jesus, meu Pai, eu te amo. Eu te amo. Amém? Irmãos, dessa forma, o sentimento de solidão começa a desaparecer. Por quê? Porque assim como Pedro tinha voltado a pescar, esse estado de solidão, de trevas, contamina ou ensuja o nosso propósito, o nosso chamado. E Jesus, cada vez que Pedro dizia: eu te amo, Jesus falava: cuide dos meus cordeiros. Pedro falava: eu te amo, Jesus falava: pastoreia minhas ovelhas. Pedro falava: eu te amo, e Jesus falava: cuide das minhas ovelhas. Ou seja, reafirmava o propósito do Pedro, era reafirmado cada vez que Pedro declarava amor a Jesus. ¿Por quê? Porque essas trevas se estavam a limpar no interior de Pedro. Essas trevas se estavam a desaparecer por essa fonte de amor que estava a brotar no interior de Pedro. Essa declaração de amor fazia que essas trevas desaparecessem ao ponto de Jesus confirmar: eu te escolhi para que cuides as minhas ovelhas. Eu te escolhi não para ser pescador de peixes, ser pescador de homens. Eu te escolhi para que vais a todas as nações. Foi o que Jesus falou. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E ali ele promete
que não estamos sozinhos. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, na medida que nós declaramos amor a Deus, à medida que nós declaramos amor a Jesus, Ele reafirma o nosso chamado, Ele reafirma o nosso propósito, e Ele promete que não estaremos sozinhos, porque Ele está conosco. Ele sabe, assim como diz em João 15, 5. Vamos abrir João 15, 5. João 15, 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus sabia que sem Ele nós não somos capazes de fazer nada. Então, se Ele tem um propósito maravilhoso para ti, Deus tem um propósito maravilhoso para ti, amém? Se Ele tem um propósito maravilhoso para ti, Ele sabe que sem Ele, esse propósito não dá certo. É com Ele. Por isso Ele promete que estará conosco todos os dias. Para quê? Para experimentar do seu amor, para declarar o nosso amor enquanto estamos a cumprir o nosso chamado. E dessa forma não há solidão. Porque lembram a palavra de desocupar? Quando eu estou desocupado porque não tenho nada para fazer e não tenho nada que esteja a ocupar, a habitar minha vida. Se eu estou ocupado é porque tenho para fazer e estou ocupado da presença de Deus no meu interior. Estão a perceber? Então Deus quer que nesta manhã tu estejas ocupado. Que o teu corpo, como diz a palavra, que é templo do Espírito Santo, esteja ocupado, cheio da presença dEle. E que tu estejas ocupado fazendo a obra do Pai. O teu chamado, cumprindo o teu propósito. Amém? E finalmente, o ponto 3, estando em comunhão com o Espírito Santo. É muito importante. Este último ponto para vencer a solidão. Estando em comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é a nossa fiel companhia. A promessa de que jamais estaremos sozinhos. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vivifica o nosso corpo. O Espírito Santo é aquele que testemunha para os nossos corações que somos filhos de Deus. É através do Espírito Santo que nós recebemos esse espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. E Jesus prometeu esse espírito em João 14. Vamos abrir a palavra em João 14. Glória a Deus. E ler a partir do versículo 15. João 14, 15. E diz assim a palavra de Deus: está Jesus a falar, e vejam como ele começa dizendo, João 14, 15. Se vocês, que diz? Me amam. Estávamos a falar de quê? De que nós temos que declarar o nosso amor a quem? A Jesus. Para que essas trevas, essa solidão, essa sensação de estar sozinhos, de estar abandonados ou esquecidos, desapareça. Aqui a palavra diz: se vocês me amam. Tu amas a Jesus? Quantas vezes ao dia falas para Jesus: eu te amo? Eu te amo, Jesus. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Escutem isso, Jesus está a falar para os discípulos. Este Espírito de verdade, este conselheiro, está a falar, presente, vive com vocês e estará com vocês. Quem estava a viver com os discípulos nesse momento? Jesus. Ele estava a dizer que Ele o Espírito Santo, vive com eles e que estará com eles. Está a prometer que nunca estarão sozinhos. Verso 18. Não os deixarei órfãos. Tu não és órfão. Tu és filho. Voltarei para vocês.
Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Irmãos, se nós temos revelação disto, volto a ler. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Se temos revelação disto, então temos revelação de que não estamos sozinhos. Naquele dia, que era o dia em que o Espírito Santo ia ser derramado com poder no Pentecostes, eles compreenderiam que Jesus estava no Pai, que Ele estava neles e eles estavam nele. Não havia opção para a solidão, não havia chance para sentir-se sozinhos. Então, irmãos, ter comunhão com o Espírito Santo, clamar ao Pai para que esta promessa toque a tua vida. Se ainda não experimentaste um mover sobrenatural sobre a tua vida, eu quero motivar-te a que agora, nesta manhã, abres o teu coração e convida o Espírito Santo a tocar a tua vida de forma sobrenatural e ter esta revelação na tua vida de que tu estás em Jesus e Jesus está em ti. De que tenha a revelação de que é o Espírito Santo que dará testemunho para o teu coração hoje que tu és um filho, de que tu és uma filha de Deus e que não estás sozinha. Assim que no nome de Jesus, vamos declarar e concluir a mensagem que eu ia pedir para o irmão Fernando colocar o louvor. Irmãos, a solidão gera medo. A solidão gera medo, gera ansiedade, gera desânimo, gera morte. Mas Deus te disse esta manhã o seguinte, irmãos. Pronto, não está ali. Não temas. Não temas. Pois eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. Isaías 41:10. Não temas. Não